Vasco volta a campo no domingo contra o Boa Vista. Tem reforço na área. Bruno Halpern vai contar pra gente. Salve, salve, pessoal, o novo centroavante do Vasco chegou aqui na Colina. O Brenner desembarcou na manhã dessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro para assinar um contrato de 3 anos até o fim de 2029. O Vasco pagou aí 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, pelo atacante de 26 anos, comprado da Udinese da Itália e que, por último, estava emprestado ao Cincinnati dos Estados Unidos. Junto ao colombiano Inestrosa, que deve desembarcar no Rio de Janeiro na madrugada do próximo domingo, o Brenner é uma reposição imediata para o ataque que só nesse início de temporada perdeu o Verratti e o Rayan. O Fernando Diniz conhece muito bem o Brenner, trabalhou com ele no Fluminense e no São Paulo, e a gente sabe que as ligações do Fernando Diniz para os jogadores têm sido decisivas nas negociações aqui no Vasco. Na chegada hoje aqui no Rio, o Brenner diz que o Diniz, na conversa, nem dá muita opção, viu? Que é uma ordem, uma convocação para vir jogar no Vasco, nas palavras do atacante, que ainda não deve ficar à disposição para o jogo do Vasco no fim de semana pelo Campeonato Carioca, domingo, 8h30 da noite, contra o Boa Vista, em Saquarema. Ele não te dá muita opção não, né? Tem que vir, uma ordem. Feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez e feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Moretti, esse jogo tem agora um efeito psicológico, emocional, a confiança, né? O Vasco vinha, de certa forma, né? Desde o final da Copa do Brasil. Assim, lógico que o torcedor ficou meio abalado, mas começou o ano com a esperança do Vasco ir longe. Aí tem a derrota para o Flamengo. Pega, porque tudo que a gente falou era o primeiro jogo, o Vascaíno sem estilo de otimismo, o Flamengo vinha sem ritmo de jogo e a gente já sabe o que aconteceu. Como é que você vê essa preparação, esse estado emocional e o time em si para pegar o Boa Vista domingo? Não é uma coisa assim, vai lá, ganha, que é obrigação. Claro que pela tradição e camisa do Vasco tem que vencer sempre, independente de onde seja o local. Agora, há pouco tempo o Fluminense perdeu do Boa Vista lá. Exatamente, não vai ser um jogo fácil, né? Esses times pequenos, como a gente sempre fala aqui, já se preparam há muito tempo e quando enfrentam um grande, normalmente dá a vida e acaba dificultando as partidas. Domingo, a expectativa é que o Vasco vá com um time misto novamente, até porque na próxima quinta-feira o Vasco já tem a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, então internamente o Vasco já olha para essa primeira partida com mais prioridade, até do que o jogo do próprio domingo. Então o Vasco teve hoje de manhã para treinar, amanhã treina novamente, domingo tem essa partida contra o Boa Vista e vai se preparar aí com o time titular para enfrentar o Mirassol em São Paulo na próxima quinta-feira, que é como a gente sempre fala no programa, o foco de todas as equipes nesse primeiro momento de temporada tem que ser o Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa pontuar. O Vasco tem o Mirassol que está passando por um processo de reformulação total, perdeu muitos jogadores. Então é um jogo difícil em São Paulo, mas tem que aproveitar esse primeiro momento do Mirassol ainda de reformulação para tentar buscar alguns pontinhos ali e preservar o time titular para chegar com força máxima para pontuar nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Flavinho. Deve ser um time parecido com o que jogou contra o Nova Iguaçu, exatamente, em São Januário. Deve ser isso, né? Novo atacante na área, lá no Gigantes da Colina, o Brenner desembarcou na manhã de hoje, no Rio, para realizar exames e assinar seu contrato com o Vasco. Com a saída do Verratti e do Rayan, né, o Brenner deve ser o titular para a vaga no ataque. As imagens são da BTB Esportes, que acompanharam a chegada. Tem imagens? A gente vai ouvir o que o Brenner falou. Ele falou também com a rapaziada, né? Vamos ouvir. Feliz com a oportunidade que o Vasco está me dando. E trabalhar com o professor Diniz mais uma vez será uma honra para mim. Um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito. E sei que vai extrair o melhor do meu futebol e espero que as coisas dêem muito certo no Vasco da Gama. Ele não te dá muita opção não, né? Você tem que vir, é uma ordem. Feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez e feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Olha, falem bem, falem mal do Fernando Diniz, você vê o respeito que ele tem dos jogadores, você vê a relação que ele cria com os jogadores. O Brenner praticamente deixando claro que talvez o grande responsável, claro que jogar com a camisa do Vasco, tem tudo isso, mas a importância do Diniz nessa contratação, Moretti. Não, é importantíssimo, né? E não só apenas na chegada do Brenner, na chegada dos outros dois reforços também que o Vasco já fez de contratação nessa janela de transferências. O Rojas foi a mesma situação, o Diniz liga para o Rojas e convence ele a fechar com o Vasco. O Saldívia também é a mesma situação, o Diniz liga para o Saldívia e convence o zagueiro a fechar com o Vasco.
Essa situação do Brenner também aconteceu com o Inestrosa. O Diniz também liga para o atacante colombiano, apresenta o projeto, ele gosta, deixa o Boca de lado e fecha com o Vasco da Gama. Então, assim, o Diniz ele tem sido, né, uma peça fundamental nessa janela de transferências. E a chegada do Brenner, ao meu ver, é muito representativa. Poucos torcedores talvez conheçam o Brenner, mas o Brenner é um bom jogador. É um atleta jovem, o Brenner tem apenas 26 anos de idade. O Brenner conhece o Diniz por já ter trabalhado com ele e o Diniz também conhece o Brenner. O Diniz trabalha com o Brenner pela primeira vez no Fluminense no ano de 2019. Ele fica 6 meses com o Brenner no Fluminense. É muito novo ainda. Ele tem apenas 6 jogos, inclusive pelo Fluminense, não marca nenhum gol. E logo em seguida ao Fluminense, em 20, o Diniz ele chega ao São Paulo. O Brenner ele tinha sido emprestado ao Fluminense. E assim que pisa em São Paulo, o Diniz pede para a diretoria do São Paulo para fazer com que o Brenner retornasse. Aí ele retorna ao São Paulo em 2020. O São Paulo faz uma campanha muito boa de Campeonato Brasileiro ali naquele ano. O Brenner tem 22 gols em 44 partidas. Então, assim, números incríveis que fazem o Brenner, inclusive, ser vendido ao Cincinnati. Tem o primeiro momento de adaptação no clube norte-americano e já vira em 2022 tendo 18 gols em 31 partidas. Ou seja, eu estou trazendo esses números para o vascaíno entender que o Brenner é um atleta que faz gols. É um atleta que tem uma média muito legal de gols. Ele tem um problema de adaptação no futebol italiano, né? Um futebol completamente diferente, muito mais físico, né? O Brenner é um jogador que não conseguiu se adaptar e agora volta ao futebol brasileiro com a expectativa de resgatar o seu bom futebol com um técnico que fez ele ter esse primeiro momento bom na carreira. Então, assim, é um acerto muito grande do Vasco. Se o Diniz conseguir fazer com que o Brenner retorne a jogar aquele futebol que ele apresentou no São Paulo em 2020, o Vasco tem um grande jogador aí para o setor ofensivo. A gente fala, poxa, mas o Vasco perdeu o Ryan. É bom nesse momento o Vasco querendo deixar um pouco o Ryan de lado. É claro que o Brenner não chega com essa moral do Ryan, mas é um atleta que tem tudo para fazer um bom ano aí com o Vasco em 2026. Vocês lembram da falha do Hugo Souza contra o São Paulo? Claro. Foi o Brenner que fez o gol. Foi, né, que desarma o Hugo Souza e faz o gol. O Hugo Souza tenta driblar o Posso fazer um comentário rapidamente sobre o Fernando Diniz? Que a Silene está esperando lá na rua. Eu acho bacana ele agir dessa maneira nas negociações e ligar para os jogadores, só que a função principal dele é ser treinador, gente. A gente não pode elogiar o Fernando Diniz apenas por participar das negociações e ajudar nas contratações. Ele precisa ser cobrado para poder fazer o time jogar, porque a forma como o Vasco atuou contra o Flamengo é preocupante. E repito o que eu falei, ele não pode dizer aquilo na entrevista coletiva e talvez as palavras dele tenham sido pior mesmo que a derrota. Porque se ele acha que está tudo bem, aí é para o torcedor vascaíno ficar preocupado. Então eu acho bacana ele participar das negociações ligando para os jogadores. Mas a função principal dele é ser treinador de futebol. E ele precisa fazer o time jogar, porque hoje ele tem um elenco melhor do que ele tinha ano passado. Tá certo, Vene. Já chegou, já falou e a gente vai escutar. Ele não te dá muita opção não, né? Você tem que vir, é uma ordem. Fico feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez e feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Pesou muito, ele é um cara onde eu e minha família tem muito respeito e admiração, então ele foi muito importante nessa vinda. Valeu. Ó, Diniz tá igual bigode no broco, só aqui, ó. Certíssimo. Só na papinho doce, ó. Tem mais aqui, mais ligações do Diniz, ó. Bota na tela aí, bota aí, Vinícius, pra gente ver. Olha lá, Diniz papinho doce, jogadores contratados após ligação do Diniz. Thiago Mendes, Inestrosa, Brenner, Robert Renan, Cuesta e Saldívia. Meus irmãos, tudo ótimas contratações, todas ótimas contratações. Diniz papinho doce, Leonardo DiCaprio. E GV, assim, isso é importantíssimo, né? Isso só mostra como é importante mesmo você ter um treinador engajado, que, na verdade, o Diniz não é só um treinador, né? Ele é o manager, como dizem lá fora, ele é um gestor. E ele entende, ele sabe o que é melhor para a equipe dele. Ele, cada vez mais fortalecendo o elenco do time dele, ele também tem mais chance de dar certo, de funcionar. Ontem eu estava vendo um levantamento sobre os trabalhos do Diniz e os melhores números do Diniz foram nos clubes onde ele ficou mais tempo. Fluminense, ali aquela época ali até 2023, pegou 23 até 24, e também no São Paulo, quando ele teve mais vitórias do que derrotas. Eu sei que o torcedor quer o resultado imediato, às vezes é difícil ter paciência, principalmente o torcedor do Vasco, que já vive um momento delicado há alguns anos, mas assim, a persona Diniz, ela é extremamente necessária. E assim, eu soube ontem, estava até lendo isso, que ele ligou para o Inestrosa
e falou, Inestrosa, tu tem que vir pra cá, irmão. E o Inestrosa, não vamos esquecer, já estava apalavrado com o Boca Juniors, inclusive, as informações que vêm lá da Argentina dizem que o pessoal do Boca ficou extremamente incomodado e que ia soltar uma nota. Ia soltar uma nota contra o Inestrosa e contra o Atlético Nacional. Porque a partir do momento que o Vasco entrar na jogada, o Diniz liga pra ele, muda tudo. Então, assim, é um cara fundamental. Pode ser que algumas críticas eu acho que são até justas, mas num contexto geral, fenômeno. Meu irmão, o moleque vai ser muito mais feliz aqui, até porque a Argentina a gente sabe que eles têm aquelas coisas dele lá, né? Deixa o moleque vir pra cá ser feliz. Fala, Rodrigo Machado! É isso, Breno. O Brenner já está no Rio de Janeiro, chegou hoje mais cedo no Aeroporto Internacional do Galeão e falou com a imprensa, sobretudo aquele assunto que eu venho trazendo aqui em todos os papos. Cara, semanalmente o Diniz liga para o Brenner e conversa com ele, não só sobre o projeto de vir ao Vasco, mas também sobre como ele quer que o Brenner jogue no esquema que ele encaixou aqui no Cruz Maltino. Vamos ouvir aqui o atacante, o novo atacante do Vasco da Gama. Ele não te dá muita opção não, né? Você tem que vir, é uma ordem. Fico feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez. E feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Logo em seguida, o Brenner também se apresentou ao torcedor vascaíno. Falou das características que ele tem. Primeiramente, minha característica, eu sou um jogador de equipe. Procuro sempre estar em movimentação, ter uma boa finalização. Um atacante assim que gosta de ficar perto do gol, também saiu para jogar com as características do professor Diniz. É um jogador que vem para somar, para agregar. Agradecer a torcida vascaína aí pelo apoio que me deu nas redes sociais, aí não sou muito de acompanhar. E agora sei da força que o torcedor tem, já joguei contra, então agora estando do lado dele será mais fácil, espero ter grandes momentos com essa torcida e com a camisa do Vasco. Tá aí o Brenner, que foi comprado junto à Udinese da Itália por 5 milhões de euros, 31 milhões de reais. O Vasco que vai parcelar esse valor pelos próximos 3 anos. E o Diniz, como a gente já sabia, queria um atacante de maior mobilidade e conseguiu através do Brenner. A chegada dele e do Inestrosa, que desembarca amanhã à noite no Rio de Janeiro, não inviabiliza a contratação de mais um atacante. Como eu falei, Vasco está no mercado em busca de mais um jogador para a posição e de um lateral esquerdo. E já eu falo sobre isso na minha segunda entrada. Breno. Beleza, Rodrigo, aqui na TMC, o Brenner então já chegando aí falando como jogador do Vasco da Gama e é um reforço pro ataque, o ouvinte tinha até perguntado antes, né, o Gabriel Farias e o Rodrigo Brandão, o Vasco tem que buscar reforçar o ataque urgente. Bom, trouxe uma reposição. O Vasco trabalhou no planejamento melhor do que Fluminense e Botafogo. Botafogo nem se fala, né, enfim, não tem o que falar de planejamento do Botafogo para esse ano. É o Transferban travando tudo, o jogador saindo o tempo todo e tal, até começou bem, né, quando trouxe o técnico, mas enfim. E o Fluminense com essas novelas aí. Tudo bem, fechou o Savarino, mas um monte de novela. Hulk, Nino, toda hora aparecendo, Arias. Né, e fica só vivendo de sonho e não resolve nada. O Vasco buscou reposições pro ataque, prevendo e esperando as saídas do Verratti e do Ryan. E agora o Brenner chegando. Como é que você vê, então, já que ele já tá falando como jogador do Vasco da Gama? A gente precisa entender a limitação do Vasco em relação à parte financeira. O Vasco não vai conseguir atacar a primeira prateleira disponível de mercado. Então é preciso ser criativo, buscar boas opções que caibam no seu orçamento. Tentar negociações parceladas. O Brenner vai ser uma negociação que vai gerar em 3 anos de pagamento. Ou seja, você dá uma aliviada no seu fluxo de caixa. Dentro daquilo que o Vasco pode alcançar de mercado, acho que a contratação do Brenner é uma boa. Acho do Inestrosa uma excelente contratação também. Você consegue ampliar opções. Por exemplo, ao chegar em Brenner e Inestrosa, a gente já está começando a especular. E aí, quem vai sair da equipe? Alguém vai ter que sair, não vai dar para escalar todo mundo. Vai sobrar pro Nuno, vai sobrar pro Coutinho. Uma escalação do Vasco aí que fizeram com 15 jogadores. Eu falei, gente, essa escalação tá com jogador a mais aí, eu acho. Tava escalando 5-5-5. Né? 5 na defesa, 5 no meio e 5 no ataque. Só podem 11, né? Uma brincadeira essa parte. Alguém vai ter que sair. Quando a gente debate que alguém tem que sair, é porque o elenco tá recebendo mais opções. Eu não tenho confesso que eu não tenho a informação dos detalhes contratuais. Hoje em dia tem me incomodado muito como os clubes estão cedendo às vontades dos empresários e dos jogadores com tamanha facilidade. Alguns clubes trabalham com um caixa extremamente largo e possuem, digamos assim, margem para erro. Você tá Flamengo, Palmeiras, né, o Cruzeiro agora tá com investimento alto. Agora, nos casos de Vasco, Fluminense, o Botafogo agora também dá para encaixar no mesmo pacote. Você não tem uma margem de erro tão grande, então é preciso ser criterioso nos contratos. Não sei exatamente
o tempo de contrato do Brenner e o salário que ele vai receber. E Mas aí as metas que ficam pra frente. Exato. Por exemplo, o Vasco, ele contratou o Saldívia. O Saldívia, num primeiro momento, o Vasco queria a contratação por empréstimo para depois, batendo metas, contratar. Para, digamos assim, experimentar o jogador. Só que acabou que não conseguiu chegar a um acordo e acabou comprando, no fim das contas. Não me lembro agora exatamente os detalhes da contratação. E aí já é uma contratação em moldes que eu não entendo serem os mais favoráveis para o Vasco. No caso do Brenner, eu acho que é um bom jogador. E aí também, deixando um pouquinho a parte mercadológica de lado, porque o futebol virou o que virou e não sou eu que vou mudar isso, eu vou falar sobre a mesma coisa do Savarino no Fluminense, que eu entendo ter sido uma baita contratação, mas em moldes complicados, né? 4 anos de contrato, salário muito alto. No caso do Brenner, acho uma excelente contratação, olhando só para o ponto de vista técnico, aquilo que ele pode entregar dentro das 4 linhas, mesma coisa o Inês trouxe, as opções estão aumentando. É claro que você tem... Ó, tá aqui, o João me passou. O Vasco vai pagar 5 milhões de euros, o valor será parcelado em 3 anos. É basicamente aquilo que a gente vinha abordando aqui. Agora, com relação ao elenco, tá melhorando a qualidade, né? Tá melhorando. É claro que o Ryan sair é uma baixa significativa e é difícil de você conseguir uma reposição à altura do Ryan. Julgo até que é impossível você conseguir um jogador na mesma modelagem do Ryan. Agora, o importante é que novas peças estão chegando e me parece que o elenco vai ser um elenco mais qualificado do que aquele que fechou o ano passado. É isso. Se é Vasco, tá na colina.